E quem está surpreso com essa derrota da seleção brasileira de futebol para a seleção argentina de futebol? Eu não estou. E vou te dizer por que isso aconteceu. Não é só porque hoje a Argentina tem jogadores muito melhores que os nossos, mas é porque o sistema do futebol brasileiro hoje está uma bagunça. E eu chego a dizer que nas próximas décadas isso não vai melhorar. E não vai pelo simples fato de que os nossos dirigentes da CBF, dos clubes, das federações, não o querem fazer. Porque eu pergunto a essas pessoas: como incentivar um jovem ou um jogador de nível médio a ter sangue nos olhos, ter emoção no coração, se essas pessoas já têm a vida fácil, já ganham rios de dinheiro, já são milionário aos 20 anos? Como incentivar a uma pessoa ganhar uma coisa se essa pessoa já tem tudo nas mãos? Isso não vai mudar. Enquanto essa realidade do futebol brasileiro, e digamos que não só do futebol, mas em várias áreas da nossa sociedade, como incentivar uma pessoa a ganhar uma coisa se essa pessoa já tem tudo nas mãos? Como incentivar um filho de um médico do Albert Einstein a ir no posto de saúde da Laranjeiras, de São Mateus, do Sapopemba, do posto de saúde do Tiradentes, de Guaianazes, a passar 3, 4 horas numa fila para esperar uma consulta, se essa pessoa, em 5 minutos, tem a assistência dos melhores médicos que existem no Brasil? Como incentivar a ir no domingo de manhã no shopping Aricanduva e degustar um simples hambúrguer? Como incentivar um garoto de 15, 16 anos a ter amor pela sua seleção brasileira, a jogar nessa seleção brasileira, se aos 15, 16 anos esse garoto, esse rapaz, esse adolescente já tem 2 milhões na conta de um banco qualquer mundo afora? É isso que nós temos que tentar entender, para que um dia essas gerações mais novas de hoje tenham essa gana, esse prazer de jogar futebol na nossa seleção, nos nossos clubes. E perguntar para esses nossos dirigentes dos clubes brasileiros: como que esses caras querem ter uma seleção brasileira no futuro digna? Se esses caras pagam 2, 3 milhões de reais para um jogador que tem 30 anos, 35 anos, e não pagam um salário decente para um jovem que está lá na base, se matando há 5, 10 anos pelo clube e não tem uma chance de jogar no profissional desses clubes, como que eles não têm mais olheiros Brasil afora, pelas ruas do nosso grande Brasil, das nossas cidades brasileiras, das nossas várzeas, e que deem a esses adolescentes, a essas crianças, uma oportunidade de se profissionalizar pelo bem do nosso futebol? Como que uma peneira nesses clubes, e que estes dirigentes expliquem como se tem uma peneira nesses clubes que cobram até 10, 15 mil reais para que esses adolescentes, essas crianças, participem dessas peneiras, para que dali surjam novos craques, novos talentos no futebol brasileiro. E isso todos conhecem que é assim que a banda toca. Isso é lamentável. Por isso que a nossa seleção brasileira está nessa draga desgraçada que a gente vê hoje, por causa disso. Porque a nossa seleção brasileira jamais vai ter grandes jogadores como tinha no passado, se a mentalidade desses técnicos, treinadores, presidentes de clube, das federações, da CBF tiver essa mentalidade de só pensar em ganhar dinheiro. Rios de dinheiro. Aí depois, alguns torcedores que ainda acreditam na seleção brasileira acham que a gente vai voltar a ter jogador
a ter grandes jogadores de futebol se continuarmos dessa forma. Infelizmente, não vamos ter. Porque um adolescente, quando sai do seu país aos 15, 20 anos, não ganhou absolutamente nada no nosso futebol, nos nossos clubes. Como incentivar a esses caras a voltarem aqui e ter amor pela nossa seleção? Não vão ter. Porque a mentalidade dessas pessoas será moldada de uma forma diferente. Não terão mais incentivo nenhum em vestir a nossa camisa da seleção. Não vão ter. Porque simplesmente a mentalidade deles será totalmente outra, voltada apenas para os clubes em que eles estão lá na Europa, lá do outro lado do mundo. Não terão incentivo nenhum em voltar aqui e disputar jogos e mostrar o seu valor à torcida brasileira. Infelizmente, o futebol brasileiro está jogado às traças. Os clubes podem ter bastante dinheiro, mas como explicar às pessoas mais simples, mais honestas, mais apaixonadas pelo futebol? Como incentivar um jogador a ir para a seleção brasileira, a ser convocado para a seleção brasileira, se aqui mesmo os grandes clubes não dão uma oportunidade aos jovens que estão lá na periferia, aqueles mais necessitados que precisam se mostrar ao mundo o seu talento? E esses clubes aqui do futebol brasileiro não se interessam em demonstrar nenhum valor sentimental pela nossa seleção quando pagam 2, 3 milhões para um jogador que vem de lá fora do Brasil, lá de fora do Brasil, e que não tem o amor pela nossa seleção. E não dão chance para um garoto que está lá no terrão do bairro, lá distante, a mostrar o seu valor. Aí depois temos que criticar os presidentes das federações, o presidente da CBF, e o buraco é mais embaixo. Nós temos que criticar o presidente e os dirigentes de cada clube de futebol desse nosso país. Por que que eles, ao invés de tomarem as rédeas da situação, do sistema, eles próprios não voltam ao passado e buscam fazer valer o que aqueles dirigentes do passado faziam com a garotada daquela época? Iam nas periferias e escolhiam por talento, não por empresários. Depois, a gente, ou até eles mesmos, é fácil criticar o presidente da federação, o presidente da CBF. Por que que eles mesmos não fazem uma autocrítica e abram inscrições para que os adolescentes, as crianças da periferia possam ir 1, 2 vezes por semana naquele clube e fazer um teste honesto, transparente, sincero? Não testes apenas para garotos que já têm empresários e que nós sabemos que estes empresários pagam muito bem para que estes treinadores, dirigentes, presidentes de clubes de futebol os aceitem nas tais peneiras, que na verdade não são peneiras, são jogos de cartas marcadas pelo nome do empresário e não simplesmente pelo seu talento. Por que que hoje, nas ruas, nos campos de várzeas, não surgem mais talentos? Claro que surgem. Só que estes talentos não são lapidados pelos clubes. E quando um surge, eles rapidamente o vendem para a Europa. Como fazer um garoto de 20 anos, digamos assim, de 20 anos, ir para a Europa, ser criado lá, ser moldado lá, e depois querer que esse garoto volte ao Brasil e tenha amor pela sua seleção? Não vai ter nunca, mas nunca mesmo, porque essa lapidação foi feita a quilômetros de distância, e esse garoto não vai ter mais raiz como se tinha no passado. O garoto já vai sair daqui do Brasil milionário. Como que nós queremos que esse garoto ou a família desse garoto volte ao Brasil e que faça esse garoto, esse rapaz, esse homem voltar ao Brasil com sangue nos olhos para defender uma seleção, uma gente que não o incentivou a ganhar nada aqui no Brasil? Alguns
podem até ter essa gana, mas a maioria, infelizmente, não vai ter nunca. E estão certos. Porque se não tiveram chance aqui, quando estavam aqui, por que se esforçar agora para dar alegria para aquelas pessoas que não os deram a verdadeira motivação necessária para que se criasse raiz aqui no nosso Brasil? E isso, infelizmente, não vejo uma solução razoável para que isso aconteça. Mas não vejo mesmo. Quem viu aqueles grandes jogadores do passado, parabéns, porque eu também fui um deles. Daqui para frente, infelizmente, a tendência é só piorar. Não vejo uma solução aplausível para que essa situação tenha um reverso enorme. Posso estar errado, mas eu acho que eu não estou. E isso vai ser muito ruim para as futuras gerações que queiram ver uma seleção brasileira forte de novo. Infelizmente, a nossa seleção, acredito eu, que vai demorar muito para voltar a ter o brilho que tinha no passado. E é isso. Um desabafo de um brasileiro que não vê mais luz no fim do túnel para a nossa seleção. Um abraço a todos. Até mais.